Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do GeoGebra, tá? Hoje a gente vai aprender a criar listas de números e matrizes na planilha do GeoGebra, tá bom? Para a gente aprender a trabalhar com matrizes. Para a gente aprender a trabalhar com matrizes, a gente vai ter que abrir aqui a planilha do GeoGebra. É tipo uma planilha no Excel, mas porém mais elaborada porque tem mais comandos, tá bom? Então vamos lá, ó, para abrir essa planilha eu vou em exibir, tá bom? Planilha, ó, simples, né? Aí aqui apareceu tipo uma planilha no Excel, beleza? Antes da gente continuar, eu gostaria de pedir que se você gostasse desse vídeo, se inscrevesse no canal, deixasse seu comentário, tá? Meu nome é Felipe. Hoje a gente vai aprender a montar matrizes e somar matrizes, multiplicar matrizes. Na aula que vem a gente vai aprender a resolver sistema de equações, tá bom? Usando o GeoGebra. Vocês vão ver como é que é simples e prático isso. Então vamos lá, ó. Eu vou aumentar aqui a janela A, tá? Vou aumentar as janelas para vocês verem com mais fácil. Ó, mais facilmente, beleza? Então vamos lá. Primeiro, antes de a gente montar uma matriz, a gente vai montar uma lista de números, ou seja, uma sequência de números. Para a gente montar uma sequência, ou eu digito o comando lista. Por exemplo, eu quero que apareça uma lista de números aqui, né? Ou eu digito o comando lista, ou eu digito o quê? Coloco elas entre chaves. Ó. Eu quero colocar um conjunto, né? Então, por exemplo, eu vou colocar um conjunto qualquer. Então, 1, 2, 3, 5, 7. Lembrando que uma lista de números é um conjunto, né? Então, aí eu coloco um conjunto, dou Enter. Aí ele aparece a lista de números que eu coloquei. Tudo bem? Certo? Agora, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, somar números dessa lista, por exemplo, você tem aqui, vou criar uma outra lista com a mesma quantidade de números, tá bom? Ó, 1, 2, 7, 6, né? Você tem 4, 7 números, né? Vou botar 7 números aqui também. 5, né? Mais 4, 0, né? E aí eu vou criei uma outra lista aqui, ó, tudo bem? E aqui eu vou somar a lista A1, que está presente na célula A1, ó, com a célula B1, tudo bem? Então eu vou somar A1 mais B1. Vamos ver o que vai aparecer. Apareceu, ó, os mesmos resultados, ó, só que porém ele somou membro a membro, tá vendo? Lista baixo de lista. 1 mais 1 vai dar 2. 2 com mais 2 vai dar 4. 3 com mais 7 vai dar 10, entendeu? Então ele vai somando a lista de números que apareceu aqui com a lista de números que apareceu aqui. Tudo bem? O que é uma matriz? Uma matriz na verdade, tipo assim, assim eu vou operando listas, ó. Tudo bem? Vou operando com listas. Se eu quiser subtrair, ó, aí, pessoal, ó, como é que a gente vai fazer aqui? Para subtrair, eu faço o seguinte, ó, subtrair lista de lista, né? Então eu faço, por exemplo, se eu quero subtrair, colocar o resultado aqui nessa célula, ó, eu quero subtrair essa lista dessa, tudo bem? Então eu vou fazer o quê? Pegar essa lista aqui, que é o B1, ó, e colocar menos a 1. É igualzinho no Excel. E aí eu aperto Enter. E aí ele subtrai, ó, lista de lista. Ó. Então, por exemplo, esse número aqui, o primeiro elemento dessa lista é subtraído do primeiro elemento dessa lista. Tudo bem? Então vai ficar ó, 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 7 menos 3, 4. Entendeu? Ó? Então ele subtrai termo a termo. Ó. Tudo bem? Então 6 menos 5, ó, vai dar 1, que é o quarto termo. Tudo bem? Então eu subtraí essa lista dessa lista. Tudo bem? Ou, desculpa, essa lista aqui dessa lista. Então eu peguei essa lista e tirei essa. Tudo bem? Então obtive esses números aqui. Agora, se eu quiser, por exemplo, criar uma matriz. Essa matriz aqui, por exemplo, ó, 2, 3, 5, essa matriz 3 por 3, né? 2, 3, 5, 0, 1, 5, 0, 1, 2. Como é que eu faço para criá-la? Ó, eu tenho que observar que essa matriz tem três linhas, tudo bem? Em cada linha é uma lista de números, ó, 2, 3, 5, 0,
015, tudo bem? Então é como se eu tivesse uma lista grande, e dentro dessa lista tivesse 3 listas pequenas, com 3 algarismos cada um, entendeu? Então a matriz é uma lista de listas. Tudo bem? Ó, então, uma lista aqui na primeira linha, você tem uma lista aqui na segunda linha, e você tem uma lista aqui numa terceira linha. Lista ou sequência, tudo bem? Então, como é que eu vou fazer? Ó, primeiro eu vou digitar as listas. Então, vai ser 2, 3, 5, em sequência, tá? Separado por vírgula, tudo bem? Ó, aqui você tem 0, 1, 5, ó, e você tem o 0, 1, 2. Aqui eu tenho 3 listas listadas, tá vendo? Como eu quero que ele forme uma lista de contido listas, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, uma lista aqui, ó, que vai ser com uma chaves, tudo bem? E tudo que está dentro dessas chaves são elementos dessa lista maior. Né? Então você tem aqui uma listas que os elementos são as listas que eu quero para as linhas das matrizes, tá vendo? E aí eu dou Enter e ele cria a minha matriz, ou seja, como se fosse uma lista, uma lista formada por 3 listas pequenas, né? Então eu coloquei as listas em vírgula, né? E aí eu coloquei uma chave envolvendo todas as listas. Então vamos lá, ó. Por exemplo, quero formar a matriz 0, 1, 0, né? 2, 3, 5, tudo bem? E a outra matriz 5, 4, 2. Né? Então eu tenho 3 listas, vou formar uma matriz 3 por 3. Ó. Cada lista tem 3 elementos, então eu vou formar uma lista 3 por 3. Uma matriz 3 por 3. Para formar essa matriz, uma vez que eu tenho as listas já listadas, né? Ó, separadas por vírgula, tudo bem? Eu vou colocar o quê? Vou formar uma lista contendo essas listas, ou seja, um conjunto cujos elementos são essas listas, tudo bem? Então aí eu vou apertar Enter e ele vai me dar a matriz formada que eu formei, né? Então, para somar matriz, agora é simples. Ó. Vamos supor que eu queira somar essa matriz aqui com essa. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma vez que eu digitei as matrizes, vou colocar aqui na célula onde eu quero que apareça a soma, o quê? A linha que contém a primeira matriz, e depois a linha que contém a segunda matriz, né? E vou botar para a célula soma, tudo bem? Então, a primeira matriz que eu quero somar é uma matriz que se encontra na linha A2. Então, eu vou colocar aqui A2, né? Ele vai somar aquilo que está na linha A2, e agora a outra matriz se encontra na linha A3. Então, ele vai somar aquilo que está... Quando eu coloco A2 mais A3, ele vai somar aquilo que está na linha 2 com aquilo que está na linha 3. E aí eu vou apertar Enter e vai me dar a matriz soma. Ou seja, eu pego... Para a matriz soma, eu pego o primeiro elemento dessa, né, e somo com o primeiro elemento dessa. Ó, 2 mais 0 vai dar 2, tudo bem? Ó? Agora, o segundo elemento dessa, 3 com mais 1, vai dar 4. Ó. 5 com mais 0 dá 5. Né? 2 com mais 2 ó, 0 com mais 2, ó, 0 com mais 2 vai dar 2. Tudo bem? Ó? Agora esse daqui, 1 com mais 3, ó, vai ser 4. Tudo bem? Ó? E 5 com mais 5 vai dar 10. 0 com mais 5 vai dar 5. 1 com mais 5, mais 4 vai dar 5. E 2 com mais 2 dá 4. Tudo bem? Então, eu somei essas matrizes aqui, ó, certo? E aí, para subtrair a matriz, a mesma coisa, que se eu quiser subtrair essa dessa, basta fazer A2, ó, menos A3, né? Que é a matriz... Então, vou pegar, por exemplo, vou subtrair, pegar essa e tirar essa, tudo bem? Então, aí eu aperto Enter e aí eu tenho a matriz subtração. Eu fiz essa menos essa. Para multiplicar, mesma coisa, né? Só que aqui eu vou multiplicar uma matriz por outra matriz. Então, aqui você vai ter o quê? Para multiplicar elementos, eu coloco o quê? Ó? A matriz, a linha que está... A coluna, a célula que se encontra a matriz 1, né? Que é o A2, vezes, ó, a célula que se encontra... Né? Vezes é o asterisco, né? Vezes aquilo que se encontra na linha 3.
né? Então, por exemplo, eu quero multiplicar essa matriz com essa, né? Basta pegar a célula da primeira matriz, que é o A2, vezes a célula da segunda matriz, que é o A3. Então, ele vai multiplicar aquilo que está na célula 2 vezes aquilo que está na célula 3. E aí eu tenho o produto das duas matrizes, né? Ó, tudo bem? Multiplicação das duas matrizes. Ainda mais, o GeoGebra também permite a gente o quê? Fazer um GeoGebra, além disso, o GeoGebra permite a gente fazer o quê? Uma matriz inversa. Então, por exemplo, calcular o determinante de uma matriz. Então, por exemplo, se eu quero calcular o determinante dessa matriz, basta eu clicar aqui, ó, por exemplo, onde eu quero que apareça o determinante, né? E vou usar o comando determinante. Cada célula aqui funciona como uma caixa de entrada, tudo bem? Usando o comando determinante, ó, uso o comando determinante, aí coloco aqui dentro de parênteses, eu coloco a célula que se encontra a matriz, então A2, tudo bem? E aí dou Enter. Quando eu digitei o A2, ele me retornou o quê? Um número, que é o determinante dessa célula, dessa matriz que se encontra em A2, tudo bem? Por exemplo, além disso, além de calcular o determinante, dá para calcular também a matriz inversa de uma matriz. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular a matriz inversa dessa matriz aqui, do A2. Então, eu vou lá na célula A5, coloco matriz, uso o comando matriz inversa. Sempre que eu for usar um comando, eu vou usar o quê? O inicial do comando começa com a letra maiúscula, tá bom? Sempre. Então, matriz inversa, eu uso o parênteses e coloco a célula em que se encontra a matriz que eu quero inverter. Então, a matriz A2 aqui, ó. A2, dou Enter, tá? Imediatamente ele me deu uma matriz inversa da matriz que se encontra a célula 2, tudo bem? Além disso, dá para calcular também a transposta. Então, se eu quero calcular, por exemplo, a matriz transposta, basta usar o comando matriz transposta, tudo bem? Ó, matriz transpostas, e aí abro parênteses, coloco a célula em que se encontra a matriz, a minha matriz que eu quero transpor. E aí ele me dá a matriz transposta daquela matriz ali, tudo bem? Então, hoje, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido a como escrever matrizes, a como escrever sequências, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu curtida, deixe seu comentário se você gostou, beleza, gente? Valeu, gente. Tchau.